básica, né, de anatomia. Vocês desculpem a minha mania, mas é porque eu gosto de ficar em pé, gosto de gesticular e de andar. É uma mania minha que eu tenho como professor, mas não consigo perder. Então, a primeira coisa que a gente vai lembrar, os slides são basicamente fotos, né, que a gente vai ver. Esse daí só que tem texto, é o único slide que tem texto, mas basicamente são fotos. Eu vou tentar explicar para vocês as funções do osso, né, do esqueleto. Então, professor He-Man. O outro estava aqui, ó, a função do osso, proteger o castelo de guiça. Ai, my God, Jesus. Então, no caso da anatomia, os seus alunos, eu vou tirar ponto de vocês. A primeira delas é a proteção. A segunda, locomoção, né? Todo mundo sabe que a gente usa o esqueleto para locomover. A sustentação do corpo, a gente consegue ficar em pé graças a essa estrutura óssea. E a produção de células do sangue. Então a gente vai começar a falar justamente dessa função estrutural. Então, se vocês repararem essa foto aqui, a gente tem um osso cortado na sua parte longitudinal, onde a gente pode perceber dentro dele. A metade do osso é dentro dele, que o povo antigamente chamava de tutano, né? Tutano do boi, chamado de medula óssea. Então ela tem uma parte amarela, chamada então de medula óssea amarela, por conta da sua quantidade de gordura que tem dentro dela, então ela fica levemente amarelada. E nas partes chamadas de distais, né, aqui em cima e embaixo, a gente tem essa parte vermelha. Então, quando você vai comer aquele osso de galinha que você morde e dentro tem aquela parte vermelha, é porque é a medula óssea vermelha. Qual que é a diferença? A diferença é na constituição, né, uma tem mais gordura, outra não, mas a principal função dela é produzir todas as células do sangue. Então, quando o Dr. Hans fala pra gente, Dr. Hans? Não, do Zé Grosso, né? Fala pra gente assim, imagina, no caso de pacientes com câncer, imagina que essa pessoa está produzindo muitas células para aumentar a imunidade. O que a gente tem que imaginar? É aqui que são produzidas as células chamadas de leucócitos, que fazem a defesa do organismo, e uma pessoa em tratamento de câncer vai afetar aqui. Né? Então, quando ele pede para a gente imaginar o sistema imunológico, a próxima aula vai ser sobre o sistema imunológico, mas a primeira fonte que a gente tem que imaginar de uma pessoa que está fazendo tratamento com câncer, inclusive aquela moça que está com câncer de mama, né, que vem aqui se recuperar, ela teve ausência de todos os sintomas da quimioterapia, né? Um deles é a baixa de resistência, porque o quimioterápico ele vai agir inibindo essas células produtoras das células sanguíneas, o quimioterápico. Então, uma pessoa que está fazendo tratamento com câncer vai deixar de produzir essas células através da inibição dessa parte aqui. Né? Mas isso é localizado, né? Assim, o câncer vai atuar não generalizado, mas numa parte específica. Né? Isso, mas eu não estou falando do câncer, estou falando do quimioterápico. Sim. O remédio, isso. Ele vai inibir a multiplicação de todas as células, inclusive as células do câncer. A cor é isso. Isso. E aqui pega as células boas. Né? Então, aqui é a fábrica das nossas células do sangue, é a fábrica. Se o quimioterápico vai agir inibindo ali, inibe a fábrica. Então, por isso que muitas pessoas têm baixa de resistência, têm baixa de imunidade, baixa de anemia, né? Baixa de células vermelhas, porque afeta justamente a nossa fábrica. E aí, a pessoa fica mais fraca e tem, por exemplo, uma infecção. Então, uma pessoa com câncer que está fazendo quimioterapia, de repente tem uma infecção, a causa mais comum disso é a baixa da imunidade que o quimioterápico age aqui, certo? Então, essa parte que vocês estão vendo amarela e vermelha, que produz as células do sangue, ela é chamada de osso esponjoso, porque não pode ser um osso duro demais, porque ali são as células precursoras do sangue, então não pode ser um osso muito duro. Mas o osso não é duro demais, não é sustentação, locomoção. Se você pegar um osso e tacar no chão, quebra o piso, né? Então não é duro, como é que é? E dentro do osso é chamado de osso esponjoso, parece uma esponja, cheio de buraco. Por quê? Em volta do osso eu tenho uma outra superfície óssea chamada de cortical.
Esse cortical é osso denso, é osso mineralizado, é uma estrutura muito rígida, porque eu acho o osso magnífico. Por que eu acho o osso magnífico? Porque além de produzir todas as células do sangue, ele consegue pegar essas células do sangue, as células da medula, e jogar para o sangue, ultrapassando uma barreira extremamente sólida. E isso é fantástico, na minha opinião, né? Eu acho lindo. Passa por onde? O cara pergunta. Aqui, artérias, então tem canais, chamados de canal nutrício, onde a gente tem microfuros nesse osso, através de estruturas microscópicas, desses canais que vocês estão vendo aqui, ó. Estão vendo aqui? Então, aqui dentro é osso esponjoso. Então, esse osso esponjoso é onde tem as células. É um osso fraco, parece uma esponja cheia de buraco. Aqui dentro, chamado de tutano medula. Agora, em volta do osso, que é o que dá a resistência dele, é osso compacto. É osso mineralizado, que vai dar resistência, vai dar força, vai dar, né, a característica do osso mesmo. Então, como é que sai as células que são produzidas dentro do osso? Como é que sai para o lado externo do osso? Através de canalículos, ó. Aqui, então a gente imagina lá a pessoa que está com quimioterapia, a gente imagina as células borbulhando na medula óssea e saindo através dos canalículos e ganhando a circulação sanguínea através das grandes artérias. Né? Então, quando o Dr. Zé Grosso pede para a gente imaginar, é isso que a gente tem que mentalizar. Né? Tem que enxergar por dentro do osso. Temos que enxergar por dentro do osso. Você imagina a medula produzindo centímetros de células, essas células passando pelos canalículos, ganhando sangue do lado, com a mão assim, vibrando e pensando no que está acontecendo. Eu não vou dizer se imaginar, naquele último tratamento que ele fez pois é, grosso foi o doutor Hans, aquele doutor da perna da mulher. Foi Zé Grosso, pronto. Eu vi isso que você está falando. Foi? Eu via esse borbulho, realmente. E via quando ele se misturava com as energias daqui, sabe aquela coisa? Até eu falei assim, eu fico muito assim, porque eu digo que é coisa da minha cabeça. Aí eu fiquei. Não, Ângelo já está junto, né? Numa boa assim. Aí aquela. Não foi a primeira vez que eu vi esse tipo de. É porque esse problema que ela tem vai ser da semana que vem, que é a articulação. Por enquanto a gente está só no osso. Mas a articulação, porque ali o problema dela se espalhou para o osso também. Então o problema dela era um problema articular, que é artrose, e passou para o osso, por isso que estava daquele tamanho. O que você viu então deve ter sido as células ali tentando se recuperar, Não, ligação com as que vinham de cima. Tá entendendo? Com a energia que vinha de cima, era como se fossem duas fontes de energia fazendo contato. Sim. Né? A dela aqui embaixo, nesse coisa, e a outra aqui fazendo isso, aquela coisa que a gente chama de simbiose, né? Ela se unindo. Interação. Mas ele tem dois aspectos. Um é o que a gente que não vê precisa mentalizar, imaginar. E aí a informação que o Gisele passa nos ajuda para isso. Essa é uma percepção dela enquanto médium. Sim. Eu particularmente naquele momento eu quis mentalizar, como ele sugere vez por outro, um tipo de luz naquele momento no tratamento. Aí eu quis colocar, como é sugerido, uma luz de cura verde. Só que eu comecei a perceber como se tivesse sendo feita uma camada azul, uma bota azul, pegando da coxa até a canela, passando pelo joelho. Aí quando eu comentei com ele, ele disse molde. A gente gera um molde que fica lá para poder a perna se ajustar, né? Para ir ajustando. Como o gesso que é colocado na perna para colocar no lugar. Mas aí vocês vão entender melhor na semana que vem, que a gente vai falar de articulação. Não, eu achei isso interessante, porque à medida que você estava falando, eu comecei a ver. Lembrar, né? A lembrar e a ver, né? Aí eu. Então, entenderam? Então, ao mesmo tempo que o osso é todo furadinho e tem muitas células que produzem as células do sangue, ele é extremamente compacto, chamado de córtex. Então, a gente tem córtex e medula, as duas partes do osso. Falando do esqueleto propriamente dito, né?
nós temos aqui o esqueleto dividido na parte vermelha e na parte azul. Então, separando o lado azul de um lado e o lado vermelho do outro, nós temos então o esqueleto dividido em axial e apendicular. Apendicular são os membros. Então, eu tenho os membros superiores ou torácicos e os membros inferiores ou pélvicos. E essa parte aqui, onde os membros se encaixam, é chamado de esqueleto axial. A gente vai falar então de cada parte dessa. A primeira é a cabeça. Então, a cabeça, ela tem os ossos do crânio e os ossos da face. Então, tem na frente a face e atrás o crânio. O que a gente pode reparar? Que os ossos do crânio, eles não são movimentados no adulto, né? Já viram falar de moleira de criança? Que tem a moleirinha, está aberta ainda. Por quê? Esses ossos do crânio, eles são articulados, mas sem movimento, de modo que a gente fala que é uma articulação fixa. É um osso só, dentro da cabeça, a face, é um osso só? Não, são vários ossos. Vários ossos. Aqui, ó, o próximo slide. Cada cor dessa que você está vendo é um osso diferente. Então tem aqui o frontal, que é frontal, porque é o osso da testa, que é o osso da frente. O parietal, que é o cobre lateral do crânio. E atrás o occipital. Aí vem o temporal, né, esfenoide, e na face nós temos os ossos da face, que são diferentes aos ossos do crânio. Então, os ossos do crânio, primeiro, qual é a característica? São pedaços de ossos que se fundem, formando uma articulação fixa. Essa daqui é uma articulação móvel, eu consigo mover. A do crânio é fixa. Então, por que ela tem que ser articulada? Por que não é um osso único? Por que vocês acham que não é um osso único? Ela tem que ser. Pensava que era, não é. A cabeça é os ossos devido ao nascimento. Quando a criança vai nascer, devido ao canal que ela tem que passar, os ossos eles se encaixam e devagarinho dobram, passam e em seguida eles voltam ao normal. Depois vai crescendo, devido ao crescimento. E quando chega na fase que não vai mais, eles se solidificam. E Elenilson, quando faz essa explicação, ele gesticulando, ele está mostrando as articulações móveis, né? Quando dobra o cotovelo, porque isso eu não gravei, é para ficar gravado aqui, né? Quando dobra o cotovelo, quando dobra a munheca, quando dobra os dedos, né? São articulações móveis. Essa aqui também é articulação, porque o que é uma articulação? É a união de dois ossos. Só que aqui não tem mobilidade, então a gente chama de articulação fixa. E o objetivo é esse que o Elenilson falou. Primeiro, o nascimento, né, a estreita, e depois o crescimento do cérebro. O cérebro vai crescer, né, quilos, 2 quilos, 3 quilos, não sei, depende. E aí, aquele cérebro pequenininho vai crescer. Então, o osso ele precisa se moldar a esse crescimento também. Por isso que não é um osso único, são vários ossos, né? Esse do crânio. E da face nós temos o nasal, o lacrimal, a maxila, onde estão inseridas os dentes superiores, né, a maxila, e a mandíbula, onde estão inseridos os dentes inferiores. Então, com o osso do dente superior e o osso do dente inferior, nós temos a cavidade oral, né, que é responsável pela fala e pela mastigação. Aqui, o osso da face, né, vista de frente. Nós temos aqui o nasal, que é o osso nasal é só essa pontinha aqui. Então, nosso nariz, na verdade, a gente não tem isso aqui que a gente mexe, é cartilagem. O esqueleto ele tem um osso nasal pequenininho, que é esse osso aqui, só o ponto de cima. Na realidade, desculpa, eu tenho que dizer, não diga. Não tem vento. Não, esqueleto não tem. Não tem vento. Esqueleto não tem, levou uma porrada de He-Man e pronto. Esses desenhos não são da minha época. Sei não. Ainda na cabeça, lógico que eu amava o He-Man. Mas eu queria ser a She-Ra, na verdade, né? Meu pai falou, não, você vai ser o He-Man. Meu pai falou, você vai ser o He-Man. Eu falei, não, eu quero ser a She-Ra. Completando os ossos da cabeça, nós temos uns ossículos que são dentro do ouvido, chamado de martelo, bigorna e estribo, que eles são responsáveis por transformar
a fala, que é uma energia que a gente joga no ar, essa energia, esse ossinho transforma essa energia que a gente fala em energia elétrica. Então ela vem através do tímpano, sacode essa membrana que a gente tem dentro do ouvido, uma membranazinha tipo um papel celofane, ela sacode, passa através de um líquido, esse líquido move certos cílios, e esses cílios, que são sensitivos, transformam essa energia em elétrica. Essa energia elétrica agora é lida pelo cérebro e vocês entendem o que eu estou falando. Quando é que é o aparelho? Isso tudo. Então, já com essa parte elétrica, né? Essa parte. Na verdade, tem que ver que tipo de problema que é. Por quê? Você pode ter rompimento do tímpano, porque aí a membrana não vai mais chacoalhar e você não vai entender o que eu estou falando, né? Então, muitos deles é isso. Uma otite interna, alguma coisa que rompe o tímpano, e você põe um aparelho para essa parte mecânica ser transformada. Acredito eu não sei, porque a gente não usa isso na veterinária, né? Mas a estrutura dos animais é a mesma. Eu acho que esse aparelho amplifica o sinal para que seja entendido e transformado em elétrico. Eu acredito que ele não transforma em elétrico. Boa noite. Boa. Tem livro não? Chegou estufante ou estudante? Chegou escrito. Bom, vamos começar então pelo apendicular, que são os membros, né? Aqui está desenhado então uma foto de um membro torácico ou superior, né? Então a gente tem o primeiro osso chamado de escápula, que é essa parte aqui, né? A famosa pá. E a parte. A clavícula, que é esse osso aqui, né? Que forma a saboreteira. A gente sabe dentro das vezes água, os mosquitos, né? Grude. Depois, nós temos Entendeu? esse osso aqui, chamado de húmero, que era o osso do braço, húmero. Seguindo, nós temos o osso do antebraço, que na verdade, não sei se vocês sabem, mas ele é dividido em dois ossos. Então esse osso aqui é dividido em dois, e aqui no meio, se a gente apertar, isso aqui é músculo e tecido, né, entre eles. Então, o maior deles é chamado de rádio, não pega nenhuma frequência, mas é rádio. E o menorzinho dele é chamado de ulna. Na verdade, os dois têm basicamente o mesmo diâmetro, né? A rádio e a ulna, então, se unem, né, para formar e articular os ossos da mão. Dentro dos ossos... As falanges, as falanginhas, É as isso. falanges. Então, o carpo e o metacarpo. Primeiro vem o carpo, depois o metacarpo. Acho que tem um só de mão, eu acho. E aí vem as falanges. As falanges são os dedinhos. Então, tem a falange do meio, chamada de medial, a distal, que é mais distante, e a proximal, que é mais próxima da mão. Acho que tem um de mão aqui. E aí, esses ossos, né, no caso o húmero, formam o braço, o rádio e a ulna formam o antebraço, que é essa parte aqui. Então, tem braço, antebraço e mão. Com os ossos, né, eu coloquei da mão aqui. Então, no caso da mão, eu tenho as falanges, que são os dedinhos. As falanges são divididas em três. Ó, a falange da pontinha, que é essa aqui. Né? Vocês conseguem fazer isso aqui, ó? Parece que quebrou. É igual minha mãe. Peraí, Gisele. Repete aí, por favor, esse negócio O aqui. movimento, ó. Para saber se o seu dedo tá bom ou não tá. Ó, todos os meus têm esse movimento. Os meus estão ruins. Quem conseguir fazer esse movimento é porque o dedo tá bom. Então o meu está ruim. Agora estão se ficando já. Minha mãe, ela bota o dedo assim, pé, ela dobra isso aqui sozinha, assim, fica até aqui. Sim. Assim, né? Segurando eu faço, mas ela faz sem. Mas isso é tipo de Isso aqui? pessoas mais... Não, mas ela faz desde nova. É? E o meu menino mais Isso aqui, linha reta assim? Olha, essa não dobra mais. Gisele, olha ele. É assim, né? Ele é todo quebrado. Você tá com frio, criatura? Faz isso, espera, não, são os espíritos, eu acho. Não, olha, fica no destino. Eu tô morrendo de calor, tô batendo Eu assim. também tô. Então as falanges, eu tenho 3 falanges, é fácil gravar isso porque a do meio é média, então do meio, e a que está mais distante é a distal, e a que está mais próxima da mão é a proximal. Então, Damião conseguiu dobrar a distal, eu consigo dobrar a medial e tu balança o balangandã. A distal. A distal, E vai. eu o dedo todo, porque não consegue.
Bom, e a mão, se você faz assim, você vê os ligamentos, não é o osso, né? Se você faz assim com a força, não com força. Tendões, né? Você vê os tendões, os ligamentos. Mas que correspondem aos ossos também, que são mais internos, que são os ossos chamados de metacarpo. Ok? Que são esses aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 metacarpos, 5 dedos. Mais para baixo eu tenho uma união de vários chamados de ossículos, que são os carpos. Então são vários deles, não vou ficar passando o nome deles, porque aqui, né, não tem necessidade. Mas a gente tem aqui só para exemplificar o trapezoide, o tubérculo do trapézio, o trapézio, o tubérculo e assim vai. Né? Então a gente tem os ossos que são os ossos que juntam a palma da mão com o rádio e a ulna, através de várias articulações desses ossículos. Então, não sei se vocês já viram as pessoas que machucam o punho, né, e falam que abriram o punho. Ah, abriu o punho. Quer dizer que houve uma lesão justamente nessa articulação desses ossículos aqui, né, que recebem uma carga muito grande de peso por conta dos nossos afazeres. De cada um, a gente tem uma articulação ou... Aqui a articulação, no caso, vai ser assunto da semana que vem. Mas a gente tem aqui articulações maiores que podem envolver 2 ou mais ossos, que a gente chama de articulações compostas, né? Porque, por exemplo, aqui eu tenho um osso e outro osso, só 2 ossos articulando. Pé e mão é totalmente diferente. Você Mas aqui tem um outro osso, não aqui. Tem uma... Aqui tem um osso também. Não, isso é a extensão do rádio e da ulna. Vou voltar aqui para você ver. Eu pensei que era um osso aqui separado. Aqui é a extensão desses ossos aqui que formam o cotovelo, né? Que dói, não repara. A extensão do osso. O osso imóvel está aqui, né? A patela. É o gela. Passando adiante, a gente vai ver então os ossos da coluna. Então a coluna é quem dá sustentabilidade, né, ao nosso corpo, e ela então é dividida em 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. Vocês podem observar que cada segmento desse está colorido, né, de uma cor diferente, começando lá de cima. Então, esses ossos que sustentam toda a coluna são chamados de vértebras. E as vértebras, elas têm um formato específico. Vou passar a primeira vértebra, depois eu volto aqui. Então, olha só. A vértebra, na sua visão lateral e na sua visão frontal, ela é um osso que é todo específico. E ela tem que ser assim. Por quê? O primeiro motivo é que as vértebras sustentam dentro delas um canal vertebral por onde passa toda a nossa medula espinhal, que sai do cérebro e vem descendo para todo o corpo até chegar aqui, distribuindo os nervos. Ou seja, é um tutano só, né? Não é tutano, é um buraco. É um buraco aí. Isso, aqui é um buraco. Que buraco que é esse? É um buraco oco. Então aqui é uma vértebra. Então você pega uma vértebra, junta com a outra, junta com a outra, junta com a outra. Cada um tem um buraco no meio. O que vai formar? Um túnel dentro dele. Entendeu? Então você tem a vértebra, tem um buraco no meio, você pega uma, junta, pega outra, junta, pega outra, junta, faz um segmento que é a coluna. No final, esse buraco aí. para passar a medula espinhal, que são o quê? Os nervos que saem do cérebro e vão inervar todos os tecidos do corpo. É só Nervo. Não é nervo. Tem É onde é distribuída a fiação dos outros campos. Isso, exatamente. É exatamente Então, isso. se localizar esse relógio, isso é nessa região. Não, a célula tronco é na medula óssea. É no tutano. É no tutano. Lembra que eu falei que o osso dentro dele tem um tutano que produz todas as células do sangue? Essas células são chamadas progenitores, que são as células tronco, né? Então ali ela consegue se diferenciar. Nós temos no corpo mais ou menos 10 tipos de células diferentes no sangue. Então, uma célula só, ela consegue se diferenciar em 2, em 3, em 4, em 10, e a partir dessa, ela produz. Aí não quero me estender muito, mas assim, né? Tem 2 tipos de células, as totipotenciais e as pluripotenciais. Aqui você está falando que são embrionárias, são as totipotenciais. Elas diferenciam em qualquer célula do corpo. Essa seria
esse seria, né, que os extraterrestres falam para a gente, que seria a cura de todas as doenças, que é o nosso futuro. O que eles pedem? Por exemplo, você tem uma cirrose hepática, tem que fazer um transplante de fígado. Então não vai precisar de transplante de fígado mais. Eu pego uma célula sua, tronco, levo para o laboratório, desenvolvo uma célula hepática e construo em laboratório um fígado em laboratório com o seu DNA. E coloco em você. Para não ter problema da rejeição. Isso, para não ter problema da rejeição. E acaba com isso, os extraterrestres falam que a gente está caminhando para isso. Com isso, acaba a fila de transplante, acaba a rejeição e acaba toda a burocracia que a gente tem hoje, que a gente E a sabe. indústria farmacêutica também. No caso da medula, a medula óssea. Isso, a medula, que é aquela primeira foto Para que você vê, para leucemia. o tutano, o que faz? Mas não tem nada por não. Da clavícula ou da cristilia, que é esse osso. Isso, que a gente tem. Não baixa Não, Mas no cordão umbilical também tem transmissão, né? não, mas é diferente, porque por cordão umbilical você precisa ter congelado ele em nitrogênio líquido, né? Mas não vamos fugir muito do assunto, não. Isso aí Porque uma coisa é outra. a gente vai falar disso nas próximas semanas. Quando eu for falar de linfoma, de células do sangue, aí eu volto nesse assunto. Mas no transplante de medula óssea, o que é? Por exemplo, Deus me livre, claro, mas você tem leucemia, né? Como a gente já viu casos aqui. A medicina zera, destrói toda a sua medula, destrói porque ela está cancerígena, destrói toda a sua medula através de drogas, vão destruir sua medula. Pega a medula dele, que é compatível com a sua, pega uma amostra ali e implanta dentro da sua. Você vai crescer as células todinho e vai produzir células normais. Isso é transplante. E quando chama de medula, tem a ver com meio, né? Ao que me parece. Medula óssea no meio do osso, medula espinhal no meio da espinha, correto, né? Mas tem que fazer a diferenciação. Aqui, por exemplo, é osso esponjoso e osso duro em volta. Lembra que eu falei para vocês? Essa é a constituição de todos os ossos. Dentro dele é esponjoso para produzir as células do sangue e em volta osso compacto, que é para dar a resistência. Então veja, se uma vértebra dessa fosse muito mole, na hora que a gente fizesse isso aqui, movimentasse, quebrava o nosso corpo. Então, por isso que eu falo que o osso é perfeito, porque ele combina uma união de osso esponjoso, que é todo furadinho, com osso resistente, que é o compacto, né? Então, por que esse osso ele tem que ser especial? Por quê? Primeira resposta, porque dentro dele passam todos os nervos que vão inervar todos os tecidos do corpo. Então eles partem do cérebro, os nervos, porque nós temos o cérebro com os neurônios e passam os nervos e entram aqui na coluna. Quando ele entra aqui na coluna, eu já tenho a primeira estrutura a ser inervada, que são os braços. Então vem aqui e começa a distribuir. Aí vem para o tórax, começa a distribuir. Vem para o abdômen, começa a distribuir. E aqui começa a distribuir para as pernas. Então ele se divide, né? Eu esqueci de colocar uma foto dessa, mas vocês vão entender depois quando a gente estiver falando de sistema nervoso. Bom, então essa é a primeira função. O que essas vértebras vão fazer? A primeira função? Vão dar estabilidade ao canal medular, ao canal onde passam os nervos. Por isso, eles têm que ser muito unidos uns com os outros. Quem tem problema de dor na coluna, por exemplo, né? É porque esses ossinhos que estão unidos, olha lá, eles têm que ter uma uniformidade entre eles, de modo que eles se encaixem perfeitamente entre eles. Não pode haver muito movimento, como o gato, por exemplo, né? O gato ele entra, ele sai, ele se movimenta, então a coluna do gato é extremamente maleável, a nossa não. A nossa tem uma certa rigidez, e precisa ter essa rigidez, porque aqui dentro passam todos os nervos que saem do cérebro, passa aqui dentro e vai distribuindo os periféricos no corpo todo até chegar na última vértebra, que é a coxídea, que é a vértebra do rabo, que no caso do ser humano não tem. Osso do mucumbuco. Só os animais. Popular osso do mucumbuco. Você falando assim, eu estava assemelhando ao rabo do boi. Porque o rabo do boi ele é uma extensão da coluna. Isso. Ele vem,
E as coxígeas se prolongam. aí eu presto atenção porque a fumada brasileira ali é a mesma forma de como se divide as partezinhas do rabo. Do rabo do boi. Qual a diferença? É porque nós, não com o processo evolutivo das espécies, a gente perdeu as vértebras que fazem parte do rabo, da cauda. Aí, nesse espaço que você vai dizendo, nessa ligação, nesse buraco que você diz, que passa os nervos, no boi, ele tem uma camada aqui cartilaginosa. Sim. Que eu acho A gente vai ver na próxima aula, que é a articulação. Essas vértebras se juntam. Quando elas se juntam, se não tivesse uma estrutura que amortecesse esses impactos, o primeiro pulo que a gente desce, os ossos quebrariam. Então, entre uma vértebra e outra, existem cartilagens. Sim, mas eu digo assim, dentro. Não, dentro. É um negócio macio, sabe? Alguma coisa assim. É o nervo que está Não, não é como Não, nervo, não. É o que fica protegendo. Tem várias camadas. O osso. De tecido conjuntivo, tem de tecido fibroso. Já viu falar em anestesia peridural? Então, por que chama peridural? Porque tem uma camada de tecido chamada de epidural, que quando você vai dar anestesia aqui, principalmente para gestante, né? Que vai ter bebês, quando vai dar anestesia aqui, você entra o quê? Você entra com a injeção no meio dessa vértebra aqui e joga o anestésico dentro do nervo para anestesiar da cintura para baixo. Então ele ultrapassa essa estrutura, se é que é essa que você está falando, a seringa ultrapassa essa estrutura, que é mais durinha, que forma chamada de epidural, e joga anestésico dentro do nervo. A partir daqui para baixo, a pessoa não sente mais nada. Entendeu? Bom, então como é que é dividida a coluna? Primeira divisão, cervical, então são os ossos da coluna cervical que sustenta a cabeça. Então essa parte aqui é muito perigosa porque ela tem que sustentar, além de sustentar a cabeça, ela é o início dos nervos, né, que passam ali. Então a gente sempre tem um cuidado muito grande com essa área por conta desse movimento da cabeça. A segunda área, chamada de torácica, então a primeira tem 7 vértebras, a segunda é a maior extensão da coluna, chamada de torácica, formada por 12 vértebras. A terceira é a menorzinha, chamada de vértebras lombares, então a região lombar é essa aqui. E a última é a sacral e a coxídea, que é um osso que liga a coluna ao osso da bacia. Então essa coluna toda ela é fixada na bacia através desse osso ali que está em azul. A diferença desse osso azul, chamado de sacral, é que todas as vértebras elas são fundidas umas nas outras. Elas é um osso só, com as vértebras todas unidas. As outras vértebras não são unidas, são ossos independentes, eles são ligados através de cartilagem, de ligamentos, né? Mas eles não são fundidos. Então aqui, como eu falei para você, a vértebra é formada por um osso esponjoso, que também produz células, um osso compacto, que dá a rigidez da coluna, e aqui as áreas de articulação, que vai ser a nossa próxima... não posso falar na aula não, nossa próxima conversa, né? Então aqui são os pontos de articulação. Você vê que uma vértebra encaixa na outra. Na semana que vem, eu creio que vou estar mais aliviado, eu vou trazer os ossos para a gente ver, tá? Você vê que uma vértebra encaixa perfeitamente na outra, através dessas partes. Alguma pergunta? Quando eu estava recolhendo uns fósseis, a gente aqui ali estava encaixando e até nos fósseis permanecendo depois de 10 mil anos o encaixe perfeito. Deus é perfeito, né? Produz as coisas perfeitas. Essa parte do osso, de que é esponjoso, ele chega a ser como um osso mesmo macio ou não? Não, ele é um osso duro, só que cheio de poroso, cheio de buraco. Esse buraco esponjoso, né? Posso dizer assim, como esponjoso. Como uma esponja. Mas ele está perguntando se é macio. Não é macio. É um osso, só que nesses buracos eu tenho então tecido hematopoético, que é o tecido produtor das células. Aí quando a pessoa morre, o animal morre, e a parte celular morre junto, fica só a parte mineral. Aí a parte mineral, que é chamada de hidróxido de apatita, né?
de cálcio, que é muito mineralizado, continua vivo por anos e anos e anos, né? O esqueleto. Tanto é que você vai tirar da sepultura lá, quando você vai tirar um corpo da sepultura, tem só os ossos e os ossos ainda estão intactos, depois de muitos anos. A gente percebe dá para perceber essa questão formatos no osso do boi mesmo. Da galinha. Quando pega aqui, que eles serram, conforme. Apesar que ele já foi cozido, mas você repete, quando ele está seco, ele começa a mostrar essas diferenças, né? Essas aberturazinhas. Isso mesmo. Então a coluna, ela não é reta, como está mostrado lá naquela figura. Ela faz curvas, né? Então tem uma primeira curva chamada de cervical, então ela faz uma curvatura para cá. A segunda curva chamada de torácica, a terceira de lombar e a quarta de sacral. Então ele faz como se fosse um S na sua parte lateral. Se você olhar a coluna de costas, ela é reta. Então tem gente que tem escoliose, né? Por exemplo, se a gente receber uma pessoa aqui, né, para fazer o Eu tenho escoliose, lordose, cifose, todas as oses. As oses, as gias. Então, esses nomes aí estranhos, eles vêm disso daqui. De uma curvatura mais acentuada em algum lugar ou no outro, fazendo com que haja esses diferentes nomes. Lordose, cifose, né? Lordose é quando tem a curvatura torácica É hereditária, né? maior. Pode ser, mas pode ser também erro de postura associado com sedentarismo. Mas a minha é hereditária, a família do meu avô. Também tem. É hereditária, meu filho mais velho tem. Eu tenho, meu filho mais velho tem. Eu tenho escoliose, né? Quando é um S, você vê que aqui é um S, mas não na lateral. É, a minha também. Quando você olha a coluna de costas, ela é um S. Quando deveria ser reta, né? Que deveria ser reta, No caso de quando tem essa escoliose, o fisioterapeuta. Eu fiz muito tempo RPG, né? Que é postura. Aí eu tenho que ficar lá, né? Postura, parece uma meditação. Mas sem música, não é nada. Aí tu fica lá naquelas posturas loucas, faz posições e ela vai voltando pro lugar. Acontece que eu, por exemplo, né? Que tenho escoliose, eu tinha crise de não levantar da cama. Por conta da minha postura que era errada. Eu mudei minha postura, comecei a fazer exercícios, entrei para academia, hoje eu faço exercício todos os dias, aí minha coluna começou a dar uma endireitada, entendeu? Aí no caso aí vai fazer uma Remodelação. Isso. Daniel não tem esse problema. E é muito bom o Pilates. É maravilhoso para isso, né? Que é a fisioterapia mais moderna. Gisele, no tratamento espiritual tem um caso, eu não sei se é uma menina que está sempre de vir, mas é bem evidente o problema dela e ela sentia dores assim absurdas, né? E sei que eu acho que 2, 3 quintas-feiras ela já estava dormindo sem dores. De coluna? Sim. Sim, e deu para perceber o realinhamento da coluna. Pois é. Totalmente troncha e na terceira reunião ele estava bem alinhado. Então, quando o Dr. Hans pede para a gente imaginar isso, né, a gente, é interessante que a gente já imagine essa anatomia alinhada, com as vértebras juntinhas, etc. O que acontece muito, e minha mãe tem um grande problema? Entre uma vértebra e outra, os impactos são amortecidos por cartilagem. Então, essa cartilagem sofre impactos a vida inteira. Com o passar dos anos, a pessoa mais velha, ela vai perdendo a maciez dessa cartilagem. Essa cartilagem fica menos macia. E aí gera o quê? Atrito entre um osso e outro, que é a chamada artrose. Então, o que é a artrose? É a diminuição. Vocês estão vendo que entre uma vértebra e outra tem uma cartilagem entre elas, que é essa parte azul aqui que vocês estão vendo. É como se fosse um amortecedor mesmo. Ele absorve os impactos. Com o passar dos anos, vai perdendo isso e vai raspando um osso no outro. Haja dor. Isso. E aí é muita dor. Você viu aquela moça que estava com o joelho daquele jeito? Vocês lembram do tamanho do joelho dela? Aquela artrose pura. Né? O joelho deste tamanho, aí vem outras coisas juntas, né? E ela aguenta sair sem colina, né? Ela saiu inteiramente sem colina. E tadinha, né? Chorando, com uma dor insuportável. E que domingo sem mulher. Veio domingo isso. Veio domingo sem Estava sentadinha na frente assistindo a palestra. Graças a Deus.
Que bom, né? E ficou em pezinho ali, esperando o carro voltar, que o carro foi dar uma carona para deixar a Amanda em casa. E ela em pezinho ali. Ela veio em São Paulo, hein? Foi. Ali uma. Mas eu não sei se eu vou brincar, porque se a boleta não tem problema. Você sabe aumentar? Bota a boleta. Não tem problema nenhum, não. Os ossos, então, do tórax, então a gente sabe, né, que o tórax tem as costelas, então as costelas, dentro daquelas funções que eu falei para vocês no início do slide, de proteção. Então a costela, ela tem a função de proteção, acontece que ela não pode ser um osso rígido, porque quando a gente inspira, a costela ela tem que dilatar, tem que se expandir. Então ela não pode ser um osso muito rígido, ela tem que ter certa maleabilidade. Quando a gente engorda também, né? Que ela tem que se abrir, né? A costela é mais na respiração. É mais na respiração. Mas você veja que quando a gente engorda, isso aqui larguece que fez de Deus. Ela fica bem, e quando a gente seca, ela seca. Mas aí a gente está falando da questão óssea, né? Porque tem todo um aparato por cima, gordura, músculo. O dele também, né? Então aqui é a chamada calota torácica, né? Então ela é formada por costelas que fazem essa proteção. É lógico que as costelas não são abertas assim, tem um músculo intercostal, então entre uma costela e outra é músculo que ajuda na respiração. Então quando a gente fala, isso é muito feito na meditação, respire abdominal, então a gente vai utilizar o diafragma, que é o músculo que está aqui. Então o diafragma é o músculo que divide os órgãos da cavidade torácica aos órgãos da cavidade abdominal. Então os órgãos da barriga e os órgãos do peito não fazem comunicação e não podem fazer comunicação, né? Porque são duas estruturas totalmente diferentes. Quem faz essa separação? Um músculo que divide a cavidade torácica para cima e a cavidade abdominal para baixo. E esse músculo é chamado diafragma. Então observe, não sei se vai dar para ver na minha barriga por causa do vestido. Vou fazer uma respiração abdominal. O que eu vou fazer? Vou dilatar o músculo para baixo e respirar pela barriga. Aí eu puxo. Dá para ver? Dá. Dá um puxinho aí. É que a mulherada não faz isso, não, para não mostrar o bucho. De novo. Respiração abdominal. Não mexi o tórax, mexi só o abdômen. Agora eu vou respirar torácico. Então você pode controlar, respirando em cima, o que eu estou fazendo? Distendendo as costelas. Respirando embaixo, o que eu estou fazendo? Distendendo o diafragma. E aí, na meditação, a gente controla muito isso. Respiração abdominal, respiração torácica, e a gente consegue dividir. Me tira uma dúvida. A gente está vendo 10 costelas, só que lá são 12 vértebras nas vértebras. Você é muito observador. Existem as costelas flutuantes. Aquela lá embaixo. Elas não servem para nada. Tudo serve para uma Não, coisa. não disse que tem uma que é para tirar fora, né? Eu não coloquei aqui, tá? São as costelas flutuantes. Elas não estão ligadas às vértebras. Elas estão soltas. Por isso que chamam flutuantes. É ela que o pessoal que quer se transformar em Barbie costuma tirar Tira ela, mas tem Barbie que tira sem ser flutuante. Isso é anormal mesmo, né? Para poder fazer a cinturinha de pilão. A gente tem, lá em casa a gente tem uma característica bem alta, a gente tem essa costela aqui alta. É bem alta mesmo isso aqui. Então os alunos nem questão só de gordura, de extensão, tudo. É para o osso mesmo, né? É o osso mesmo, ele é bem. Sabe? Eu também é. Aí o gol dela subiu, mas o leva magrinho não parece. Também é uma comida. Isso seria uma herança do tempo que o cérebro da gente era no estômago, a fase bem pré-histórica, bem primitiva, que quem comandava era o estômago para poder a pessoa comer e sobreviver. Bom, como essas costelas elas não podem ficar soltas, elas são presas através de duas estruturas. A primeira estrutura é essa daqui, que é o nosso peito. Aqui é uma tela. Que é chamado externo. Então esse osso aqui, né, que é o peito, é chamado de externo. O peito é um osso
que liga a costela até as vértebras. Então as vértebras... Eu tenho uma deformação nessa parte, tá? Ah? Isso aqui é bem pra dentro. Pra dentro? Isso. Eu também tenho isso aqui bem fundo. Meu filho tem, eles falam até peito de pombo, não sei. Sim. Isso aqui é bem alto, aqui em cima, e aqui é afundado. Também isso é defeito congênito também, herança de família. Não é defeito não, é genético. Não, era de uma fase da pré-história que a gente era raçado com tartaruga. Remonta das entradas d'água. Não, é o interessante porque vem da Não, genética ó, do pai, sabe? a gente O pai que- tampou, os tio tinha, aí um dos meus filhos, ele tem bem acentuado mesmo essa parte. A gente está brincando aqui, a gente entende, mas quem estiver assistindo corre risco de pegar essa informação equivocada. Então, gente adiante, isso é tudo brincadeira, viu? Mas trabalho com a editora. Não, já deixa lá. Deixa não. Então, o externo, ele tem umas costelinhas, estão vendo essa parte azul aqui? Uhum. São mini costelas. Então, ele é um osso assim, que parece uma aranha com as garras assim, e essas mini costelas, chamadas de esternebras, elas é que fazem a ligação com a costela, que é o osso propriamente dito, e essa costela, então, vai se ligar à vértebra, que é o osso da coluna. Então, a costela pega desde a vértebra, que é o osso da coluna, e vem aqui protegendo o tórax e se liga e encaixa no externo. Entenderam como é? Eu consigo ver aqui. Aquela parte daqui para ela vem de lá para cá, né? É um arco. É um arco. Esse arco, ele se encaixa aqui na frente, é o externo, atrás é a vértebra da coluna. Me tira uma dúvida, na autópsia eu nunca assisti não, mas assim, eles tiram uma parte das costelas, aí no caso eles tiraram nesse externo. pedaço onde separa. Eles pegam e cortam aqui as esternebras, porque as esternebras elas são mais macias. Então corta as esternebras, tira um tampão. Quando você tira um tampão, você visualiza todos os órgãos É internos. porque assim, eu ficava olhando em CSI, porque ele mostra bem direitinho, né, as autópsias, aí eu ficava olhando, você vai ter com facilidade, eu ficava uma coisa de cinema e tal, não sei o quê. Mas Mas depois macio. agora vendo essa explicação, a gente... No caso da cirurgia cardíaca, Isso, aí eu abro no ele meio. não tira esse tampão. Não. Você passar um ponto. Corte no meio, porque é diferente. Falta aquele osso. Quando eu quero fazer autópsia, eu quero visualizar os órgãos internos. Então eu corto aqui e tiro essa tampa e tem acesso aos órgãos internos. Agora na cirurgia cardíaca não, você faz uma incisão no meio e aí você pega o afastador, coloca ali e abre. Aí você vai abrir o seu peito para ter acesso a outra perna. Depois cola o osso do novo. Você tem umas suturas que são feitas de liga metálica. Então você pode prender com liga, não sei como é que faz. Como ele fica, depois de cortar, ele fica cortado para normal, Mas só que Mas ele calcifica, calcifica. Todo osso ele não vai calcificar se você tiver, por exemplo, uma fratura. Aqui é a mesma coisa. Você lisou, depois que junta, ele calcifica essa região. É lógico que demora mais, a pessoa sente muita dor no pós-operatório, dor no peito, aquela coisa toda. Quando o meu cunhado fez, quando ele falou que ele tossia, parecia que estava enfiando a faca no peito dele quando ele tossia. Porque é muita dor. Quando tosse, né? Isso porque está vivo, né? Na autópsia já não. Nesse caso ele não sente muito, né? Sente só um pouquinho. No caso do perispírito, que sente quando eles encarnaram aqui. Tem deles que relatam que sente Sente muito mesmo. mesmo. Mas aí já é outro caso. E eu digo questão de respeito, sabe? Que não é porque o cabra está morto que o cabra tem que se respeitar. Bom, gente. Agora, quando eu disse, foi no tom de brincadeira, mas tem a ver com o fato de a célula parar o processo de crescimento, portanto não vai se reconstituir, né? Nesse sentido. De cicatrização. Bom, então toda essa estrutura da coluna, ela se liga ao osso da bacia. Então tudo isso aqui que a gente tem se liga ao osso da bacia através da parte da coluna chamada de sacro, que é aquela parte vermelha que vocês estão vendo lá do outro lado, tá? Então tem a coluna todinha, aqui é o sacro, que não está destacado em vermelho, mas lá está, e dá para perceber. Qual é a diferença do sacro? É que são vértebras também, só que unidas, calcificadas uma dentro da outra, e forma um osso só pela união de todas as vértebras.
Vocês estão vendo aqueles furinhos lá? Aqueles furinhos é por onde passam os vasos e os nervos e vão inervar a perna inteira, tá certo? Aí no caso dos animais, as vértebras coxígeas se alongam e formam a cauda, né? Nos reptilianos, por exemplo, a gente tem isso. Mas no caso dos homens, nós involuímos as vértebras coxígeas através do processo de evolução do homem primato, né? E aí nós perdemos então as vértebras coxígeas e ficou só o cóccix, que é o vestígio da nossa cauda que a gente teve no mundo. Quando a gente bate, dá uma... Perdemos o rabo. Eu tenho um tio meu que fraturou o cóccix, ele falou que é uma dor insuportável, a fratura do cóccix, ele caiu de bunda. De bunda não, né? Com essa parte aqui, fraturou. E aí não tem muita cirurgia o que fazer, é só repouso mesmo, e enquanto está recuperando, ele disse que é uma dor. Nossa, eu levei uma pancada uma vez, você batendo numa pedra, o cara pegou mesmo assim. Jesus Cristo, acho que eu passei meia hora sentada, sem ter nem respirar da dor. É horrível. Verdade, dizem que é mesmo. Bom, partindo aqui então, a coluna vai se ligar ao sacro, que se liga ao osso da bacia, né? Esse osso que a gente tem aqui, que tem essas asinhas aqui. Essas asinhas aqui são em proeminências ósseas, chamadas de íleo, então a crista ilíaca. E atrás nós temos o isquio e a pubis. Então a gente tem aqui também uma união desses ossos, então é um osso articulado, justamente também principalmente nas mulheres, que vão ter... o mesmo material da coluna? Isso, cartilagem. Só que ali não é movimentado, a coluna é movimentada, você consegue fazer vários movimentos. Ali não, ali é uma cartilagem fibrosa que dá uma característica fixa para o osso. Agora, nas mulheres, por exemplo, tem que passar um feto ali, né? Isso, ela se dilata totalmente, ela se molda, a depender do tamanho do feto, consegue passar com facilidade. Tem mulheres, por exemplo, que têm problemas no parto, porque tem essa parte muito estreita, né? Não são, a gente fala de larga, A âncara. Isso, a anca larga, Que são boas parideiras, né? Por causa disso. Mas é verdade. Eu fui parteira durante... Fui. Durante algum tempo, mas as mulheres que têm a anca larga, ela tem a abertura bem... Abertura, isso. Exatamente por isso. E então, para finalizar, há os ossos dos membros pélvicos, ou chamados também de membros inferiores, por estar na parte de baixo, que eles se encaixam através de uma articulação aqui no osso da bacia, né? Que na verdade ele encaixa a cabeça do fêmur. O osso do quadril se encaixa aqui na cabeça do fêmur. Isso aqui também a gente pode receber pacientes com muitos problemas aqui, que é a famosa displasia do quadril ou artrose do quadril. Isso gera muita dor, porque aqui é onde tem a sustentabilidade de todo o peso do nosso corpo, né? Através dessas duas articulações. Então nós temos o que? O movimento dessa área através da articulação desse osso aqui que forma uma cabeça, chamado de fêmur, que é o nosso maior osso, mais comprido, que é o osso da coxa. Então esse osso chamado de fêmur, ele tem uma cabeça e essa cabeça se encaixa no acetábulo, que é a parte do quadril que vai receber essa articulação. E por ser, né, principalmente pessoas que estão acima do peso, vão receber um impacto muito grande nessa área e não, que estão acima mesmo. Mas eu tô com problema sério, porque eu não tive vergonha ainda de ir para o ortopedista, mas eu tô para saber se é realmente do fêmur, porque eu tenho um desnível já. Eu já tenho um desnível por conta da coluna, né? Então já tem um ombro, ele já tem uma diferença. Aí eu tô com a dor, realmente aqui, nesse encaixe, que eu tenho que ir para saber, mas vai faltar coragem. Não sei que eu peso. Faz 10 anos que eu tô na queria emagrecer esses 10 anos. Passou 10 anos, ele quer que eu vire quanto? Acho que 20 ou 30. Eu digo que se eu passar vai ser de maneira diferente, vai ser visto com outros olhos agora. Não mais botar de arrastado, mas sim tentar fazer uma reconstituição mental, né, para essa área aí das cartilagens, onde esse seu... Mas eu trabalho isso também, principalmente quando eu estou lendo esse CD do passe, eu mentalizo essa partezinha, porque eu sei desse desgaste, porque no tempo que eu trabalhei ali no geral, aí geralmente tinha essa cirurgia, doutor Del, que fazia que só essa área. Até que eu acho engraçado que a
A prótese ela é quase semelhante a uma maçaneta. É. Aquela cabeça bem Cabeçona grande assim, assim. Há o encaixe que ela faz dentro do osso Isso. e a parte que fica aqui, que é onde vai, Articulação, isso. que vai pegar. São E as também, formas. e também a coisa horrível é quando ela sai do lugar, que eles vão colocar ela no lugar, quando a pessoa às vezes tem ou um acidente, uma pancada muito grande, tudo ela sai, né? Chega a sair. Ele vai e coloca no lugar novamente. Sim. Que é Da pessoa Então, Sai. tudo que tem camuflagem. Se você tiver um afrouxamento nas estruturas que seguram isso daqui, ou por exemplo, você foi trocado, essa cabeça do osso, ela sai de dentro do acetábulo, ela faz isso aqui. eles chamam luxação. Luxação. Ah, então você vai e volta de volta, né? Vai e volta. Aí você tem que colocar no lugar, senão houve fratura, e fixar ali com técnicas, né, com pino, com alguma coisa. E tem vezes que ela fratura mesmo, ela quebra. Aí você coloca a prótese que ela está falando. Né? Então aqui é a articulação, e vem então o primeiro osso mais longo, né, que é o fêmur, e depois do fêmur articula a tíbia, que é o segundo osso da perna, junto com a fíbula. Vocês lembram que no braço, esse osso aqui chamado de radiuna são separados? Então é igual, gente, na perna. No caso do braço é o húmero, no caso da perna é o fêmur. No caso do braço, radiuna, separados. No caso da perna, canela, que é a tíbia e a fíbula. Certo? Então a canela que a gente sempre, né, doeu pra caramba, deu uma pancada na canela. Por quê? Porque esse osso é o osso mais exposto que a gente tem. Aqui, por exemplo, tem bíceps, tem musculatura, aqui também, na canela não. Na canela é osso, depois vem a pele em cima. É osso e pele. Essa região. Osso e pele. O meu é gordinho, imagina no bêbado, né, Paulo? Eu costumo dizer que eu tenho síndrome de caranguejo, né? A carne é dentro do osso. Quando eu olho para a canela, então... E só um ponto da força. Por que esses ossos, digamos que complementares? Os pequenininhos ou o dividido ali? O dividido. O tibia e fíbula e a fíbula. Eu acho que tem a ver com sustentabilidade do peso. Não. É como se fosse um apoio, né? Divide em dois para dividir a carga. Eu tenho a impressão que é isso. Mas eu não sei explicar o verdadeiro sentido disso. Porque nos animais a gente estuda que eles são quadrípedes, então o radiuna divide e a tíbia divide. E nós, que somos bípedes, ficamos só na divisão da tíbia. Eu acredito que seja para dividir as forças. E quando se divide em dois ossos, essa força é dividida melhor. Mas eu não tenho certeza nisso. A gente pode pesquisar e eu te trago a resposta depois do semana. Tá? Mas eu não sei porque é dividido não. E para finalizar então, os ossos do pé. Né? Então a gente vai ter, no caso do pé, aqui tem uma visualização só para a gente entender, né? Com a parte muscular. Então o osso do fêmur é o osso da coxa, a tíbia é o osso da canela, e nós temos então, que como foi falado aqui, né? O osso móvel. Então se vocês levantarem a perna assim e fizerem esse movimento, tem que ser com a perna esticada. Olha aqui, ó, vocês estão vendo? Ó, aqui tem mobilidade. Não, tem que ser com a perna relaxada. Se você manter ela reta, ela não faz o movimento não. Ela tem que estar relaxada. Não é mais relaxada do que isso. Aqui, ó, ela é bem móvel, tá vendo? Que é a base para cima da vez, empurrada para e se você dobra, ela entra dentro do súcleo e não fica mais móvel, né? É a patela. Isso, a patela. Que é a chamada rótula do joelho. Né? Eu acho que eu estou meio complicada. Eu acho que eu estou com calça. Ó, relaxa a perna. Relaxa. Você não está sabendo relaxar, só isso. Tá. Ó, totalmente móvel, tá vendo? Se ela é fixa, Ela rende, sabia? Quando eu subo a escada, ela faz assim, ó. Como diz minha mãe, Aí eu faço, tá faltando osso. minha mãe disse que a baba do osso está ressecada. Mas é verdade. Isso aí algumas pessoas chamam de bolacha rotular. Então aqui é um osso móvel que faz então a articulação do joelho, né? Só que quando ela está contraída, ela entra dentro do buraquinho e não fica móvel mais. Quando ela está relaxada, ela fica móvel. E por último, o pé. O pé então
ele tem quase as mesmas estruturas da mão. Começando então pelas falanges, que são os dedinhos. Lembra que eu falei para vocês? A falange do meio é a média, a que está mais longe é distal e a que está mais próxima, proximal. Porque está distante, porque está próximo, né? Memorizei. É isso. Distal. Então aqui em verde, ó, os dedinhos do pé é a mesma coisa. A única coisa que muda é a extensão do comprimento. Os dedos são mais longos e os do pé são mais curtos. Então nós temos as mesmas falanges. Aqui nós temos uma estrutura óssea também, que eu não vou me detalhar, até porque, né, são muitos nomes específicos, mas o que a gente vai, a grosso modo, falar? Os cuneiformes, medial, intermédio e lateral, o osso navicular, que dá muito problema de inflamação do osso navicular, o talos e o calcânio. Lembra alguma coisa para vocês, esse nome calcânio? Lembra o quê? Calcanhar. Então essa parte aqui, ó, que é o nosso calcanhar, é o osso chamado calcânio. Mostra de novo, mostra. Isso. Esse osso aqui é o Atenção, calcânio. pessoal, conheçam o calcânio de Gisele. Ficou tímido também. Qualquer toque que der, meu filho. E aí, como atividade para vocês, né, para a gente encerrar, completem o padre. Eu completo só alguns. Ali em cima o frontal, a mandíbula, A clavícula, as costelas ali. Esse aqui. Sim, aí é o. É o húmero, O húmero, aqui e aqui. que é o rádio e o Una. Rádio e una. Isso. Aqui. coluna vertebral nas vértebras aí. Vértebras. Aqui. A bacia. Aqui no peito. Externo. Externo. Essas daqui. As costelas. O número. Esse aí, fêmur. Aqui. Patela. Essa aqui. Tíbia. E essa de trás? Fíbula. Muito bem. Nota 10 para vocês. Mas eles são 33 vértebras, são 7 cervical, 12 torácicas, 5 lombar, 5 cóccix, não, 4 cóccix e 4 e 5 acho que é isso, né? 5, 4. São quantos ossos ao todo? É sacro, né? Sacro. É 200 e os ossos do pé. Quantos ossos? Quantos? 260 e alguma coisa. 260. Quando criança tem um pouquinho mais, né? Que alguns se emendam e se tornam Eles só. se fundem, né? Se fundem. Não sei dessa informação. A minha menina chegou. Fora os dentes do leite que cai não conta, né? Não. São ossos também. Bom, gente, então na próxima vez que a gente se encontrar, eu vou falar de articulação, porque as estruturas da articulação, a gente tem cápsula, tem cartilagem, tendões e ligamentos, de cada parte que une esses órgãos. Seria interessante assim, ver qual o chakra que é ligado a essa cada parte. É porque os chakras eles se ligam mais aos órgãos, não ao esqueleto. Então, os órgãos é que vai. Narciso, olha, parte de cada vez. Esse menino é acelerado demais, né? Eu já vi o professor adiantar a matéria para fazer prova, não para os alunos adiantar conteúdo para fazer prova. Isso. Aqui é A gente vai ter que entender a estrutura óssea, Lógico. para trabalhar a estrutura óssea. Mas vamos chegar lá. Um tiquinho dos chakras a gente já entende. Né? Já. Um pouquinho. Está na estrutura E a óssea. dificuldade está em utilizar esse chakra para distribuir para os órgãos. Mas assim, o objetivo que eu acho que o Dr. Hans pediu para a gente fazer isso, né, era para na hora que alguém tiver uma lesão em alguma parte dessa daí, e a gente recebe muitas pessoas com artrose, febre de coluna, né? Eu acho que é para a gente imaginar essas estruturas estarem gravadas na nossa cabeça e você, pelo menos eu faço assim, imaginar aquela estrutura ali, você mentaliza aquela estrutura de maneira saudável. Era até o que eu ia dizer, José. Porque assim, há diferenças entre o tratamento magnético que você trata os chakras e há diferença nesse tipo de tratamento aí. Sim. Que é onde você vai agir diretamente
ou na musculatura, ou diretamente no osso, é diferente. É isso que eu... É isso que me chama. Aí, o que eu estou mais imaginando que seja importante é a gente mentalizar a estrutura de maneira saudável, anatômica, normal. Porque quando as pessoas vêm aqui, elas estão com as estruturas totalmente danificadas. E aí a gente imaginar aquela estrutura normal, funcionando como ela deve ser, mentalizar e jogar a energia em cima. Quando ele cortar o negócio, tá? Agora... Pronto, já acabou. Encerrou por hoje, né? Pode. Encerrou por hoje, até semana que vem. Tchau, próxima aula. Tchau, galera. Tchau, dá tchauzinho aí, galera. Tchau.